Tudo bom, pessoal? Hoje vamos falar de dois lugares, um em Portugal e outro na Galiza, que têm uma mesma origem. Se olhar com atenção para o mapa do noroeste da Península Ibérica, você encontrará um nome que ignora fronteiras. Gondomar, do lado galego, uma histórica vila do Val Minhor, do lado português, uma cidade de ouro às margens do Douro. E esta não é uma coincidência moderna, é um sinal de uma época em que estas terras eram um só bloco cultural e linguístico, a Galécia. Hoje, vamos escavar as camadas do tempo para descobrir como o nome de um guerreiro germânico de há 1500 anos se tornou a identidade de dois povos, sobrevivendo a impérios e nações. Mas antes de falarmos de nomes, falemos do chão. Gondomar não começou com os germânicos. O território que hoje é habitado já era vital há milênios. Na Galiza, o castro de Jean e os achados do Paleolítico em Chão do Cerejo provam uma ocupação antiguíssima. Em Portugal, o Monte Crasto, cujo nome vem do latim castrum, guarda a memória de povos pré-romanos e romanos. E por que nesses lugares? Pela estratégia e pela riqueza. Estas terras eram ricas em ouro, explorado intensamente pelos romanos. Quando os suevos e visigodos chegaram, eles não fundaram essas vilas do nada. Eles ocuparam os pontos onde o poder e a riqueza já brilhavam sobre o solo. No século V, o Império Romano colapsa e a Galécia torna-se o reino dos suevos, o Suevorum Regnum, e é nessa transição que surgem os nossos protagonistas. Gundemarus. O nome não é latino e nem celta, é puramente germânico. A tradição aponta para o rei visigodo Flávio Gundemaro, que teria passado por ali no século VII, mas historiadores modernos sugerem algo mais provável. Gondomar era o domínio de um nobre local, um senhor de guerra chamado Guntmer, e é bem provável que esse nome era um nome comum entre os germânicos. Vamos decompor o nome. Gunt significa luta ou batalha, ou no gótico March significava famoso, ilustre ou até cavaleiro. Portanto, Gondomar era a vila de Gundemari, a quinta de um homem ilustre na batalha. E isso não significa que Gondomar da Galiza e de Portugal pertenceram à mesma pessoa, mas senhores de terras que provavelmente tiveram o mesmo nome. E com o tempo, a língua romance dos camponeses foi mastigando o latim jurídico, até chegar ao som que hoje conhecemos. Gondomar não está sozinho. Ele faz parte de uma família de nomes que define o norte de Portugal e a Galiza. Reparem em lugares que terminam com IZ, como Gondaris, Roriz, Alharis. Esse sufixo que termina com iz, é o que resta do genitivo germânico, que indica posse. É a gramática escrita na paisagem. O fato de termos Gondomares e Gondarizes nessa região e quase nenhuns no sul da península é prova definitiva da herança sueva visigótica. Foi o reino instalado em Brácara, o primeiro estado medieval da Europa, que moldou esta toponímia. Foi uma elite que se fundiu com a população local, latinizando seus nomes para que nunca fossem esquecidos. A história oficial de Gondomar em Portugal consolida-se em 1193, com o primeiro foral de Dom Sancho I, e mais tarde com a honra de Gondomar concedida a Dom Soeiro Raimundo. Já na Galiza, o conde de Gondomar, Diogo Sarmento de Acunha, levaria o nome da vila até as cortes reais e a diplomacia internacional no século XVII. Apesar das guerras que chegaram a arrasar a vila galega durante os conflitos entre Portugal e Castela, o nome sobreviveu. Sobreviveu, claro, porque Gondomar é mais do que uma divisão administrativa. É um fóssil linguístico de uma era em que falávamos a mesma língua. Portanto, seja em Val Minhor ou seja no Grande Porto, quando dizemos Gondomar, estamos a evocar os espíritos de guerreiros de há 15 séculos. Estamos a honrar a nossa raiz galaico-portuguesa, cimentada em ouro, castros e glória germânica. Gondomar é um nome que atravessou impérios para nos lembrar que nas duas margens do Minho, a nossa história é e sempre será uma só. Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.